Bom, pessoal, para fixar o conceito de misturas, considerando o modelo de gás real, eu gostaria de fazer esse exercício, tá? O 5A, pessoal, que é considerando aproximação de gás ideal, eu não vou fazer, tá? Então eu vou direto partir para o gás real, tá? Então o ar é uma mistura de nitrogênio, oxigênio e outros componentes em pequenas quantidades, podendo ser aproximado como 79% de N2 e 21% O2 em base molar. Base molar, pessoal, significa que eu estou considerando o número de mols. Então, o que significa? Significa que a fração molar do N2 é 0,79 e a fração molar é 0,21. Se fosse em base gravimétrica ou massa, aí seria em relação à massa, aí eu teria a fração mássica. Mas como é base molar, é a fração molar. Então, pessoal, durante um processo com escoamento em regime permanente, o ar é resfriado de 220 a 160 Kelvin, tá? Então lembra, ó, isso aqui já é o ar. Então, inicialmente, ele tem uma temperatura de 220, uma pressão de 10 MB, e ele vai ser esfriado a 160 e 10 MB, ok? Ele quer saber a transferência de calor durante esse processo, por quilomol de ar. Então, o que é isso, pessoal? Ele quer saber o Q por N de ar. É isso. Tudo bem? O que a gente pode chamar de Q barra. Ok? Então, a gente vai ter que usar as expressões em função na base molar. Como que eu acho que, pessoal? Primeira lei. Aqui, pessoal, eu já tenho até mesmo meu volume de controle desenhado, que é essa linha cor-de-rosa aqui tracejado. E é um volume de controle, tá? Então, vocês têm que lembrar lá, a primeira lei para volume de controle é o quê? Em regime permanente, lembrando isso aqui, é o quê? Calor menos o trabalho, né? Mais a somatória das razões em massa que entram, entalpia que entra, menos somatória das razões em massa que saem, entalpia que sai. Ok, pessoal? Eu não tenho trabalho porque não tem nada falando que eu consumo ou forneço trabalho, né? Então, ó, a gente vai ter o Q, que na teoria está sendo perdido para o ambiente, então esse cara aqui ele é negativo, né? Ele não está sendo fornecido para o nosso volume de controle, nosso volume de controle está cedendo um calor. E aqui eu vou ter o quê? Uma vazão de ar entrando, a uma entalpia inicial, menos o que? Uma vazão de massa de ar saindo, menos a entalpia final. Ok? Tudo bem, pessoal? Aqui, ó, o que a gente faz, pessoal? Lembra que a gente tem que transformar em termos de molar, unidade molar? Lembra, ó, o meu N é o que? O meu M pela massa molar, não é? Então eu posso aplicar as mesmas coisas em termos de vazão, ó. Vazão molar é igual a vazão mássica pela massa molar. Então, se eu multiplicar esses caras aqui, ó, eu vou ter que minha vazão mássica é o quê? Minha vazão molar vezes a massa molar, ok? Então, ó, vamos lá. Eu vou passar o Q para o outro lado, pessoal, para facilitar aqui nossa vida. Vai ter Q ponto, vazão molar de ar, vezes a massa molar do ar, vezes o meu
H1 menos minha vazão molar do ar vezes a massa molar do ar vezes o meu H2. Tudo bem? Se eu juntar isso aqui, pessoal, ó, eu vou ter o que? Vazão molar do ar, massa molar do ar, H1 menos o meu H2. Ok? E aí, ó, pessoal, isso aqui, ó, é o que ele quer saber, ó. Lembra que eu falo o número de mols? Vazão molar, que é o meu Q barra. Então, é massa molar do ar vezes o H1 menos o meu H2. Então, pessoal, se eu estimar a variação da entalpia, eu estimo a minha transferência de calor por quilomol de ar, ok? Lembrando, pessoal, ó, que isso aqui, ó, é a mesma coisa que o quê? Que eu achar a variação de entalpia do meu nitrogênio mais a variação de entalpia do meu oxigênio, ok? Considerando os dois como gás real. Ou eu utilizo como uma mistura. Fica ao nosso critério, tá? Mas assim eu acho mais fácil da gente entender. Massa molar do ar, pessoal, aí você tem duas opções. Opa, calma aí, pessoal. Aí. Tem a massa molar lá do ar na tabela lá, ou vocês podem calcular, né, ó. Lembra, ó. É o que? É o somatório das frações parciais e massas molares de cada componente, né? Então seria a fração molar do N2, a massa molar do N2, mais fração molar do A2, massa molar do A2. Então, massa molar do ar é 79%, então 0,79. A massa molar do N2 é 28, mais 0,21 vezes 32. Opa, pessoal. Deixa eu minimizar isso aqui. Então, 0,79 vezes 28 mais 0,21 vezes 32. Dá 28,84. O quilojoule não. Quilograma por quilomol. Ok? Tudo bem então, pessoal? Então já chama a vazão molar do ar. Agora a gente precisa achar o ΔH do N2 e o ΔH do meu A2, tá? Aí, pessoal, a gente volta para o que a gente viu lá na última aula que eu gravei, que é como a gente calcula a variação da entalpia para uma substância. Ok? Eu vou trazer aqui para a gente acompanhar, ó. Aí, que é essa expressãozinha aqui, ó. Então, ó, eu preciso achar o H2 menos H1 ideal. O que é esse cara aqui? É o CP, né? T2 menos T1. Só tomar cuidado aqui, pessoal, que é o H1 menos o H2, tá? Então, ó, vai ficar assim, né? H1 menos H2, H1 menos H2, H1 menos H2, ok? Então aqui, ó, vai ficar T1 menos T2, ok? Então, ó, vamos pegar esses valores dessas substâncias, tá? O CP do N2, né?
que a gente começou, dá 1,042. Então, ó, 0,42. O R é 0,297. Então, R é 0,297. Mesma unidade, né? Temperatura crítica. A gente vai precisar da temperatura e da pressão, tá, pessoal? Então, vamos na tabela das constantes críticas aqui, ó. A temperatura é, calma aí, N2, isso, 126,2 Kelvin. E a pressão crítica, 3,39 mega. Ok? Então, ó, essa primeira parte aqui tá tranquila, né? Porque eu tenho o meu T1 e o meu T2, né? O T1 é 220, o T2 é 160. CV é uma constante, né? Então isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho, isso aqui eu tenho. Falta achar os meus fatores de desvio de entalpia, tanto do estado inicial como do estado final. Então, ó, vamos lá, ó. No 1, ó, o que eu tenho? Temperatura e pressão. O T1 é 220 Kelvin e o P1 é 10 mega. Então, ó, para quem não se lembra, pressão reduzida a 1, pressão sobre a pressão crítica. E temperatura reduzida a 1 é a temperatura 1 dividido pela temperatura crítica, tá? Então, ó, pessoal, vamos lá, ó. Vai ficar 10 dividido por 3,39. Esse aqui dá 2,95, podemos aproximar para 3. Esse aqui, pessoal, ó, que é o outro, vamos lá, ó. 220 dividido por 126,2 dá 1,75 aqui, ó. Daqui a gente acha o meu desvio de entalpia 1. E eu faço a mesma coisa para o meu estado 2. Acho que aqui é 160, né? 160 e 10 mega. A pressão reduzida dá igual, né, pessoal? Porque a pressão não alterou. E a temperatura reduzida vai ficar 160 dividido pela temperatura crítica, que é 126,2. É 1,27. Então aqui eu vou ter o meu ZH2. Então, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou copiar lá para a gente analisar a tabela do desvio de entropia. Dá uma minimizada aqui para ver onde ele vai cair. Aí. Então vamos lá, ó. Vamos achar primeiro o nosso ZH1. O PR é 3. Então vamos fazer uma linha aqui partindo do 3. 1, 2, 3. Aqui, ó. O TR1 é 1,75, pessoal. Se é 1,75, tá entre 1,5 e o 2, vocês concordam? Estaria, não. Seria uma linha, né, ó.
aqui mais ou menos, né? Mais ou menos isso aí, né? Ó. Então, ó, a interseção daria mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Isso aqui daria, ó, em torno de 1,5, 1,25. Vamos colocar um 1,2, né, aproximadamente. Acho que nem isso, né? Vamos colocar 1,2 para facilitar a nossa vida. Então aqui 1,2. E o ZH2? O ZH2, o TR deu 1,27, próximo de 1,3, né, pessoal? Então, ó, vai dar bem próximo aqui. O perdão, dá um pouquinho acima, né? Não abaixo. Pouquinha coisa aqui em cima. 2,25, vamos falar que é uns 2,3. Né, ó. Então, ó, daqui, pessoal, ó, aproximadamente, né, a gente consegue achar o que? O H1, o ΔH do meu N2, né, ó. Vai ficar o que? CP dele, que é 1,042, vezes o meu T1, que é 220, menos 160, menos o R da substância, é 0,297, vezes a temperatura crítica, que é 126,2, vezes o meu ZH1, menos o meu ZH2. Ok, pessoal? Então, o meu ΔH2 é fazer a conta agora. Vamos lá, ó. 1,042 vezes, aqui a diferença dá 60, né, pessoal? Menos 0,297 vezes 126,2 vezes 1,2 menos 2,3. Isso aqui vai dar 103,75 kJ por quilograma Kelvin. E aí, pessoal, eu faço a mesma, exatamente a mesma coisa, é um processo repetitivo para o meu O2, tá? Ok, ó. Então, ó, vamos lá novamente. A gente só vai trocar os valores, né? Então aqui é o O2, vai ter o CP do o R do O e as constantes críticas do O. Calma aí, pessoal, que deu uma travada aqui. Aí. Então vamos lá. CP do O. Vamos lá no... Vamos pegar as constantes críticas já que estão aqui, ó. Temperatura é 154,6. A pressão 5 mega, né, aproximadamente, dá 5,04. Agora vamos para o R e o CP. Oxigênio, ó, o R aqui, ó, dá 0,26. E o CP, pessoal, dá 0,9216, né? Mesma coisa, tem, as condições de entrada são iguais para os dois, né? O que vai mudar vai ser as pressões reduzidas, porque eu vou mudar minhas constantes críticas, né?
E aí a gente vai precisar fazer aquele cálculo novamente, tá? Então vamos lá, ó. Opa. Então vamos, ó. T1 é 220, temperatura crítica do oxigênio é 154,6. Então aqui vai dar em torno de 1,4. O P vai ser o quê? 10 por 5 vai dar 2, né, pessoal? 10 por 5 dá 2. Aqui repete, que a pressão não altera. E que vai dar aproximadamente 1, né? Ó. 160 por 154. Então, ó, a gente faz a mesma coisa. Só que agora a pressão reduzida, ela é... Vou pegar uma linha amarela. 2. Essa linha aqui, ó. Vou tentar jogá-la um pouquinho para o lado aqui. Aí, ó. Ok, pessoal? Então, minha primeira temperatura reduzida, se eu não estiver equivocado, ó, do oxigênio. Calma aí, pessoal, que tá travando a mesinha aqui, ó. Dá o quê? 1,4. Minha linha de 1,4 está entre 1,3 e 1,5, não é? Ó? Seria uma linha aqui na metade dos dois. Ó. Então, minha interseção ocorreria aqui nesse ponto. E o meu Z seria um pouquinho acima do 1,25, né? Ó. Vou colocar 1,3 aqui aproximadamente. E no meu 2, ó, o TR é 1. Né, ó. 1 vai bater certinho aqui com essa linha aqui em cima, ó. Dá quase 3,75. Vamos colocar 3,7. Só para fazer com número redondo, tá, pessoal? Ok? Aí, ó, o cálculo é o mesmo. Cálculo ideal primeiro, que é o CP ΔT. Então, 0,92, 16, 220 menos 160. Menos o R da substância é 0,26. Temperatura crítica 154,6. E o desvio de entalpia, ZH1, 1,3 menos ZH2, que dá 3,7. Né? Calma aí, pessoal, que deu uma travadinha aqui na mesa. Lembrando que isso aqui é do oxigênio. E aí a gente faz a conta, tá, pessoal? 0,9216 vezes 60 menos 0,26 vezes 154,6 vezes 1,3 menos 3,7. Isso aqui vai dar 154,8, é isso? Cento e 151,8. Aqui é um 1, né, pessoal? Ok? Aí, pessoal, basta calcular aqui, ó, o quê? Né, ó, o nosso. O que, ó? É a vazão vezes a variação de entalpia de cada um. Vazão não, né? É a massa molar. Vamos aí, pessoal, que a mesa tá difícil. Tá. Então, ó, o meu Q barra, a gente viu que vai ser a massa molar da mistura vezes o ΔH do N2 mais o ΔH do A2. A massa molar a gente calcula ali em cima, deu 28,84.
ΔH do N2 deu 103,75. E a do O2, a gente acabou de calcular, deu 151,8. Aí é só calcular, pessoal. Vezes 103,75 mais 151,8. Isso aqui vai dar o quê? 7.370. Pode notar que dá o quê? Kilojoule. Opa. Corta os quilos, né? Vai ficar por unidade de mol. Então esse vai ser o nosso Q. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula começaremos um novo assunto. Obrigado.